Amém. A paz do Senhor para a igreja. Poder se sentar em nome de Jesus. Se quiser diminuir essa lâmpada um pouco, que eu não estou acostumado. Isso é só... tem como ou não? Então, para nós é uma alegria. Amém. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa tarde e compartilhar a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu tive conversando com o pastor Alexandre algumas semanas atrás e eu falei que eu precisava voltar a pregar, voltar a sair, porque eu estou 5 anos como pastor titular de uma igreja. E eu sempre fui um missionário, na verdade, né? Eu sou agora eu não vou falar perto. Então eu estou começando de novo a pregar fora, e a gente perde até o costume. São 5 anos falando para as mesmas ovelhas, né? Teve um tempo lá na igreja que eu dava aula de manhã, né? Eu louvava, eu não sei louvar nada, ainda pregava à noite. Isso foi durante 1 ano, né? Até que Deus enviou algumas pessoas lá, estão nos ajudando. E depois dos 5 anos lá, a gente fez no dia 23 de março, 5 anos, Deus colocou no meu coração que eu preciso sair para ministrar e eu preciso sair novamente para pregar, né? Que eu viajava muito e aí eu fiquei lá meio que enferrujado fazendo a obra, lógico. A gente sai, a gente vai no baile, a gente vai na rua, a gente visita e a gente está sempre atuando ali, mas na nossa área de conforto. Embora a gente tenha que se esconder, deitar no chão, é área de conforto para mim, né? A gente escuta tiroteio todos os dias. Ontem eu estava lá, 8h30 da noite, a bala comeu. Quarta-feira eu levei um rapaz para pregar lá, né? Acho que um cara foi testar o revólver do lado da igreja. Ele deu uns 12 tiros. E aí quem estava lá olhou para o rapaz que ia pregar na igreja, falou que ele fez igual Máscara, né? O olho dele foi desse tamanho assim. E quando ele pegou o microfone, ele não conseguiu pregar. Aí ele falou, pastor, outro dia eu voltei. Eu falei, fique em paz, né? Então a gente está aqui também e a gente vai tentar ministrar, porque eu desacostumei, na verdade, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor lá e eu não preciso falar muito mais. Depois de 5 anos, né, igual um pai com um filho, olha para ele, né? Antigamente era assim. Agora já não é mais, né? Tem que falar 2, 3 vezes, né? Eu, na verdade, não tive pai, mas minha mãe falava comigo, tive pai, mas meu pai faleceu com 3 anos. Quando faleceu, eu não tive pai, né? Eu não conheci meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe não se casou novamente, então a gente teve uma ausência, assim, de homem em casa. Fui criado com 3 mulheres, eu tenho 2 irmãs, eu tenho 51 anos, a minha irmã mais velha tem 62 e a outra tem 58 anos. Aí fui muito bem cuidado com 3 mulheres, né? E eu às vezes pergunto a Deus, será que eu sou um bom pai? Já que eu não tive uma imagem de pai em casa, né? É difícil, irmão. Mas minha mãe falava comigo, só pode brincar depois que limpar o quintal. E minha mãe chegava no portão, gostava de soltar pipa, né? Minha mãe olhava assim, já sabia que eu tinha que largar a pipa e entrar na hora, né? Não precisava gritar. E eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e trabalho até hoje, irmão, mas trabalho secular e trabalho para o Senhor há 24 anos, e 33 anos ou 34 eu trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então vamos ao texto. Eu tenho quanto tempo, pastor Alexandre? Até 10:05, amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 7. O nome da nossa igreja lá, olha só, eu não sei, rapaz, esse negócio, o nome da nossa igreja é Igreja Batista Monte Calvário, Amor Sem Fronteiras. Aí eu fui lá em Campo Grande, olhei esse negócio Sem Fronteiras, eu falei, então a gente tem esse negócio, né? Ano que vem, já sabe aquele mistério, Peru. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7. Todos acharam?
está escrito assim, ó, o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Agora a gente vai lá para o livro de, voltar um pouquinho atrás e para o livro de Juízes. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abate e o Senhor exalta. Livro de Juízes, capítulo de número 11, nós vamos estar falando hoje de um personagem muito conhecido, o Jefté, todos nós conhecemos, mas é bom a gente lembrar de algumas coisas desse homem, que a gente aprende com ele. Todos acharam? Capítulo de número 11, de Juízes. Está escrito assim, irmão. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando o filho desta eram já grandes, expulsaram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram, vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade, porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade, é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combata contra os amonitas, e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me fizer de voltar para combater contra os amonitas e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei o vosso chefe. Até aí, igreja. Então nós estamos diante desse personagem bíblico, que nos traz grandes ensinamentos. Hoje a gente está vivendo um momento que a internet ela nos aproxima de pessoas distantes, não é verdade? Vira e mexe, eu converso com alguém que está lá no Peru, está lá no México, lá no Chile, lá nos Estados Unidos, pessoas distantes, converso também com as pessoas que estão perto, mas a internet ela nos afasta muito, não é verdade? Das pessoas que estão ao nosso lado. Você vê hoje em casa, lá em casa somos 4, sou eu, minha esposa e um casal de filhos, e às vezes eu olho e todos estão no celular, nós estamos no mesmo lugar, mas cada um está ali, eu não sei o que a minha filha está vendo. Às vezes eu falo para minha esposa, vai lá, olha o que a Isabela está olhando, porque a Isabela tem 12 anos só, e o Felipe já tem 19 anos, foi muito bem ensinado e ele já sabe as escolhas que ele tem que fazer. E todas as nossas escolhas não tem para onde correr, a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Já foi ensinado, Não é que eu larguei ele de mão, não. Eu tenho cuidado, amo meu filho, mas ele já é responsável por suas atitudes, porque já é uma pessoa maior de idade. Mas a gente está ali junto e ao mesmo tempo está separado, não é verdade? E a gente vê nesse personagem chamado Jefté um homem que teve uma muito grande rejeição em sua vida. Ele era estigmatizado. Imagine alguém que tinha aquela encarnação. Eu não sei aqui, Eu tinha um apelido quando eu era jovem. Vou falar aqui, não é para ninguém rir. Quando eu era muito jovem, o meu apelido era Pato Rouco, Eu tenho uma voz meio estranha ainda até hoje, Minha esposa tem uma amiga fono,
que ela fala que eu não sei falar direito. Eu falei, eu falo até hoje, né? Ela falou, se você fizesse mesmo um tratamento, a sua voz ia mudar totalmente, né? Mas uns chegam e falam assim, não, você fala igual o Roberto Carlos. A outros falam assim, você fala igual o Evandro Mesquita. Quando eu estive lá no Ceará, lá em Fortaleza, eu pregando, né? Um cara chegou para mim e falou, você é um bandido? Aí ele falou, eu falei, mas por quê? Ele falou, não, você fala igual um bandido. Aí eu falei, não, eu sou um servo de Deus, né? Só se for roubar a tua alma para entregar para Jesus. Mas eu não quero nada seu, né? Então, para vocês terem ideia, né? Meu apelido era Pato Rouco, vem cá, Pato Rouco. Aí eu estou aqui, Pato Rouco. Aí eu cresci, meu apelido virou Marcelo Irmão. Lá onde eu moro, lá é Marcelo Irmão até hoje, né? Marcelo Irmão, ele mora ali, ó. E aí pegou também esse apelido. Eu nem era irmão da igreja, né? Eu era irmão do capeta, que só fazia coisa errada, mas eu tinha o apelido de Marcelo Irmão. O Marcelo Irmão mora ali. Quando eu fazia alguma coisa que eu fiquei grande, né? Aí a mãe, infelizmente, perde o controle, né? Eles diziam, dona Loura, o Marcelo tá ali, ó, e tá com a granada. Ele falou que vai jogar na minha casa porque ele brigou com meu marido e vai explodir a casa inteira. Vai atrás do Marcelo, dona Loura. Ele tá com a granada na mão e falou que vai explodir a minha casa. Então, e aí Deus, né? Deus tem todas as suas maneiras de trabalhar. Acabou que eu me tornei um irmão mesmo do Senhor, bonzinho, não jogava mais granada na casa de ninguém, nem dava tiro em ninguém, e passei a servir ao Senhor. E Jefté era assim. Olha que coisa interessante, né? O apelido dele era assim, as pessoas iam lá, aquele menino é filho da prostituta. Quem já foi no Ceasa aqui? Durante muito tempo eu tive um supermercado, né? E aí eu ia lá fazer compra anunciada, eles falavam assim, qual é a tua marca? Qual é a tua marca? E a gente não fala qual é o teu nome, não. Não sei se mudou, né? Isso deve ter uns 20 anos atrás. Eu ia no Ceasa lá de madrugada fazer compra, os camaradas perguntam, qual é a tua marca? Né? Qual é o teu nome, teu apelido, sobrenome? Então a gente se identificava. Jefté, ele era identificado dessa forma. Quando ele passava na rua, as pessoas apontavam para ele, olha lá o filho da prostituta. E para não bastar isso, irmão, nenhum dos seus irmãos quis que ele ficasse com ele em casa. Não, a gente vê aqui que os irmãos dele mandam ele embora. Então ele passou vários problemas, várias dificuldades. Ele foi uma pessoa que sofreu uma rejeição tamanha, irmão, tamanha. Imagine você perder o seu pai, imagine você ser filho de uma prostituta. A gente não escolhe, tem coisa que a gente escolhe, né? Por exemplo, eu não sei, né, qual lar eu escolheria nascer, mas se tivesse opção a gente ia escolher, né? Não estou dizendo que foi ruim a minha criação, mas todos nós já pensou se eu nascesse em outro lugar e fosse filho de fulano, ia ter tudo isso, aquilo outro, não importa, irmão, para uma criança. Por isso Jesus um dia pegou uma criança e colocou lá no meio e falou que nós tínhamos que ser como ela, não é verdade? Por quê? A criança, se você estiver lá na beira da praia, vamos botar, eu já trabalhei num apartamento lá na Avenida Atlântica de 800 metros quadrados. Sabe o que é isso? 800 metros quadrados? É uma casa gigante. Para vocês terem ideia, minha casa tem 56 metros quadrados. A gente está falando de uma casa, um apartamento de 800 metros quadrados, um quarteirão inteiro. A dona da casa falou assim, ó, tá vendo aquele corredor ali, seu Marcelo? Tu pega ele e anda até o final. Tu vai passar por muitos quartos, o último você entra à direita, né? Então, 800 metros quadrado, mas a distância dele, eu não lembro assim para dar essa quantidade, né? Mas é quase 1 quilômetro, né? E a gente sabe que 1 quilômetro é uma distância razoável. Mas se você colocar uma criança lá, e colocar lá no barraco do Chapadão e der um pirulito para ela, ela não vai se importar que se ela está lá na beira da praia, num apartamento luxuoso, ou se ela está lá brincando na areia, lá todo sujo, ela vai estar feliz por causa daquele pirulito que você deu a ela. Mas nós não, nós às vezes temos esse sentimento. Mas voltando aqui para o texto, Jefté.
Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa assim, aquelas pessoas baixas astral. E aí, irmão, paz do Senhor, tá tudo bem? Tá muito bem não, irmão. Mas eu tô levando, já viu? Tem pessoas que passa o tempo, você encontra elas, você quer uma palavra positiva, uma palavra de bênção, você conversa com ela, mas ela está sempre reclamando, ela está sempre dizendo que está ruim, ela sempre está dizendo que está difícil, irmão. E nós sabemos que a palavra tem poder, todos nós sabemos da história da Sunamita. E aí, está tudo bem? Tudo vai bem, o filho estava morto, irmão. Mas ela estava profetizando que tudo ia bem. Jefté, ele tinha motivo de sobra para ser uma pessoa derrotada, andar para baixo, destruído. Por quê? Filho de uma prostituta, o pai morreu, os irmãos chegaram, você não vai herdar não, você vai ter que ir embora daqui. Então eu encontro nesse texto, nessa história, quatro situações que ele viveu. A primeira dela era que ele era o filho de uma prostituta. A segunda coisa, ele foi desprezado pelos irmãos. A terceira, ele era sem herança. A quarta, ele foi expulso da sua terra. A primeira dificuldade que ele enfrenta é o bullying, irmão, que é o desprezo, é a encarnação. É difícil, né? A minha filha, ela é meia gordinha, né? Então ela chega lá em casa, tem 12 anos, a menina falou que eu pareço uma anãzinha. Aí eu falei, não, você é uma princesa, você é linda e você não é. E se fosse uma anãzinha, você tem um Deus que é grande e poderoso para te colocar onde Ele quiser. Todos nós conhecemos Nelson Ned, né? O Nelson Ned foi uma voz incrível no Brasil. Ele representou o Brasil em muitos países, tinha muito talento e ele era um homem de pequena estatura. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, mas teve uma atitude que muitos de nós que servem ao Senhor há anos nunca teve. Ó Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Aí você encontra crente 30 anos na igreja, aí irmão, já deu uma oferta de R$1.000, Deus me livre, que tiro foi esse? Está amarrado, R$1.000 eu pegar do meu bolso e ofertar para alguém, que dirá dar metade dos bens, vender alguma coisa e depositar no altar. Isso aqui eu estou dando, pastor, eu vou comprar aquela igreja lá. Hoje está difícil, irmão. A gente quando ouve isso fala, isso é um milagre extraordinário, mas Zaqueu era de pequena estatura, mas de atitudes grandes, irmão. Então eu falei para minha filha, não esquenta não, tu é bonita igual o pai. Aonde você chegar, se o Senhor tiver, você vai fazer a diferença, porque quem exalta o homem é Deus, irmão. E Deus, todos nós sabemos que não olha para o quê? Para a beleza exterior, aparência, Ele olha sempre para o nosso coração. Então, o primeiro problema que ele tinha, ele era apontado, o filho da prostituta. A segunda coisa é que ele foi desprezado. O desprezo é muito ruim, irmão. Eu não sei aqui se alguém já passou por isso. Eu não sei aqui se alguém já teve esse problema de desprezo. Conforme eu falei, eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Então houve um rompimento da família do meu pai com a família da minha mãe. Eu tenho primos, financeiramente falando, muito mais bem sucedido que eu, né? O irmão do meu pai, ele foi professor muitos anos da Gama Filho. Tenho primo que morava em Ipanema, outro em Recreio, outro em Seattle. A parte do meu pai foi uma família que estudou, se desenvolveu melhor. Então, quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu vou até a casa da minha avó. Mas eu tinha os primos lá, tudo bem de vida, e eu saindo do mundo, bandido, cheirador, sem vergonha. Então você se sente como fora do aquário. Mas o tempo passou, irmão. E quem exalta o homem é Deus. Minha avó viveu 111 anos, ali no Meia, que ela morava. Meu tio ainda mora lá, tem um primo lá, e uma tia ainda lá.
E aí o tempo passou, quando tinha aniversário da minha avó, o que eles faziam? Marcelo vai orar. O Marcelo vai trazer uma palavra. Antes de cortar o bolo, o Marcelo tem que falar alguma coisa. Por quê? Quem muda a história e a situação do homem é Deus. Então você não deve se preocupar. Você não deve temer. Nessa história, vou aprender esse segredo que espero que a igreja goste. Eu volte aqui, no meio. Nessa história a gente vê tudo isso, irmão. Ser desprezado não é para qualquer um. Muitas pessoas tiram as suas próprias vidas. Muitas pessoas caem e não conseguem mais se erguer por causa do desprezo. E às vezes é dentro da sua própria casa. Foi o que eu falei. Tá eu, minha esposa, meus 2 filhos, mas cada um está no seu mundo. E às vezes o tempo passa e a gente não tem mais relacionamento, porque passou, irmão. Passa aquela fase, a gente não consegue mais abraçar, não consegue mais beijar, porque houve um rompimento tamanho para eu conseguir me relacionar depois de 24 anos que meu pai já havia falecido, com os meus tios da parte de pai, porque eles poderiam pensar o quê? O Marcelo está aqui porque ele quer alguma coisa, né? Tamanha era a dificuldade que eu falava assim, vó, eu quero um pouco de água. Ela falou, meu filho, você é meu neto, vai lá e abre a geladeira e pega a água. Você não precisa pedir nada aqui. Mas eu já não me sentia assim com essa liberdade, porque se passaram muitos anos. Então Jefté, ele enfrentou esse problema, essa dificuldade. Ele foi rejeitado. Isso é muito ruim, irmão. É muito difícil. Esses dias eu estava aqui da Brasil. Quem sabe na Brasil já viu agora que eles colocaram um Cristo lá em cima. Lá é chamado Gogó do Mirante. Lá onde eles queimavam o menino. Lá é menos de 50 metros da igreja onde eu sou pastor, naquele lugar. E outro dia eu cheguei lá de manhã. Tinha 2 meninos, Rian e Ricardo. E eu comecei a evangelizar eles. Estava lá com o radinho, olhando, um de 13, um de 15. E por algum motivo nós entramos na conversa da família. E ele falou, pastor, meu pai e minha mãe não querem saber de mim. Eles não me amam, então eles não estão nem aí para aquilo que eu estou fazendo. E aí o Espírito Santo me lembrou daquele texto. Eu falei, ainda que a tua mãe não se compadeça de você, a tua mãe que te gerou no próprio ventre dela, todavia o Senhor, Ele não se esqueceu de você. E Ele me enviou aqui hoje para dizer que você não está sozinho, que Ele te ama. E Ele tem uma obra na sua vida. E Ele não quer você dessa maneira, nesse lugar e nesse jeito. E aí, no final, a gente fez aquele convite para que eles aceitassem a Jesus. Um deles aceitou Jesus, irmão. Então, o desprezo é uma coisa muito ruim, faz as pessoas tomarem atitude, às vezes, que não são pensadas e não vai trazer coisa boa. Talvez aquele menino esteja lá traficando porque ele se sinta solitário, ele se sinta sozinho. Então Jefté, ele enfrentou esse problema, essa dificuldade na vida dele. Ele foi rejeitado, irmão. E a rejeição é muito ruim. Tem pessoas que se suicidam por causa da rejeição e com medo de estar sozinho. Olha, eu estou tão sozinho, ninguém me ama. Ei, se você que está aqui nessa noite, mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe, mesmo tendo um casal de pastores abençoado, como é a pastora Elane e o pastor Alexandre Ramos, saiba disso, que eles te amam e Jesus também te ama, e você não está sozinha, você não está sozinho. Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te ama, irmão. Isso não é jargão de crente não, Jesus Cristo ama mesmo, irmão. Porque tem gente que fala, não, quando a gente está cansado de ouvir isso, Ele ama de verdade, né? Se eu fosse dar meu testemunho aqui, eu já fui enquadrado por um policial, vou contar só essa, como Jesus Cristo ama. Uma vez eu vim de um assalto
E eu parei ali perto do supermercado Cristal, ali na Antônio José Bittencourt, né, o primeiro Cristal, que agora tem em alguns lugares, mas não sei por que eles estão fechando, é uma pena. E estava ali esperando o rapaz trazer uma outra arma, né, uma arma lá para a gente fazer mais coisas erradas, e um policial chegou e me enquadrou. E ele me enquadrou e me deu 3 tiros a queima-roupa. Tiro a queima-roupa não é um tiro de distância, né? Ele estava assim na minha frente, ele sacou um 38, que não existia essas armas que existe hoje, deu 3 tiros, irmão. E eu escutei os barulhos e olhei para minha perna, para minha barriga, e ainda fiz assim, que eu falei, Jesus, eu falei, e agora eu morri. E eu procurei os buracos e não vi buraco nenhum, irmão. Isso é prova do amor de Cristo. Todos nós conhecemos o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, Ele prova seu amor para com o homem que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. Eu estava lá no mundo, mas Jesus falava assim, eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida e eu vou cumprir meu propósito contigo. Você não vai morrer. E a obra que Deus tem na sua vida é só o início, irmão. Mas você não pode temer essas coisas, bullying, rejeição, elas não vão te paralisar. Eu quero liberar essa palavra para você. Você vai prosseguir, você vai vencer, você vai superar em nome de Jesus. A outra coisa que ele superou, irmão, ele saiu, como eu ando às vezes, né? Eu tenho uma mania de tirar a carteira e esquecer de botar o bolso para dentro. O bolso dele não tinha nada, irmão. Ele saiu sem herança. Você não vai herdar conosco. Sem nada. Sabe o que é isso? Começar a vida do zero em outro país, em outro lugar, né? Não sei a quantos quilômetros Tobi ficava de Gileade, mas ele foi começar do zero. E é assim que Deus faz às vezes conosco, irmão, mas ele precisa ver. Deus não honra sentimento, Deus ele honra a atitude. Não adianta também eu botar a cabeça lá no travesseiro, chorar e ficar prostrado. Eu preciso chorar, desabafar, lamentar, conversar com Deus, colocar a cara no pó. Quando ele falou para Jeremias, põe a tua cara no pó, talvez assim haja esperança, mas eu preciso me levantar. Para quê? Continuar a obra que ele tem em nossas vidas. Jefté, ele enfrenta tudo isso, irmão. Começar do zero não é fácil, mas quando Deus está no negócio, irmão, o milagre acontece. Como eu te falei, eu vim do mundo, né? E aí Deus é quem exalta o homem. Um dia bateu um camarada lá na minha porta. E ele falou assim, rapaz, eu estou indo embora, mas eu tenho um açougue, um supermercado, e eu quero que você fique responsável. Ele é teu, tu me paga como puder. Então, Deus é quem exalta o homem. Da noite para o dia eu virei um empresário, né, senhor Marcelo? Da noite para o dia eu tinha 4 funcionários trabalhando para mim, da noite para o dia. O camarada chegou na minha porta, me chamou e me entregou a chave. E falou, eu quero que você seja dono e que você me pague como puder. E eu falo mais, irmão. Eu moro em Nilópolis. Quem conhece Nilópolis? Terra que emana leite e mel, é ou não é? E eu moro lá, é abençoado, irmão. Minha esposa era de Marechal, irmão. Minha esposa nascida e criada na igreja. Ela é neta do Adriano Nobre, que fez a primeira e a segunda harpa cristã da Assembleia de Deus. Gunnar Vingre, Daniel Berg se hospedaram na casa do avô dela. Poucas pessoas do Rio conhecem ele, mas lá em Fortaleza tem escola no nome dele, lá em Pernambuco, porque ele foi para aqueles lados lá. Mas ele era lá de Belém do Pará. Então minha esposa se batizou com 10 anos. E um dia as pessoas falaram assim, você vai ficar para titia. Ao que ela respondeu, o meu varão vai vir aqui na minha porta. Quando Deus quiser, o meu varão vai vir aqui. E um dia eu estou lá em casa, minha irmã falou, achei uma menina. Minha irmã não é cristã não, irmão. É cristã porque acredita em Deus, mas não serve a Deus ainda.
porque ela está passando na moenda, irmão. Mas, né, cabeça de bagre danada, ó, aí sofre, né? Porque não quer, irmão. Tá igual Jonas. Aí, ó, o que acontece? Minha irmã falou, você vai casar com uma menina que eu encontrei lá em Marechal. Eu falei, que isso, tá doido? Ela falou, vai casar. Amanhã eu vou te levar lá até a hora. Minha irmã tinha carro, né? E aí eu falei, começa com essas tuas doideiras, não, tu não é profetisa nem nada, que ideia é essa? Aí ela falou, não, você vai lá, a menina direita da igreja, eu conheci a mãe dela e falei que você ia levar meu irmão lá. E aí, irmão, minha mãe insistiu, aí eu fui lá. Aí fiquei sentado lá, o Zira trabalhava, e aí minha sogra pegou o álbum, começou a me mostrar, né? Aí eu falei, essa aí dá para casar, né? Pela aparência, né? Mas eu quero ver quem ela é. Aí a minha sogra começou a contar a história, né? Falar que elas eram da igreja. Quando a minha esposa, hoje, né? Esposa apareceu na porta, que não era, né? Eu fui e levantei. Levantei e falei, a paz do Senhor, Marcelo Sanseverino. Aí, ó, são 22 anos juntos, irmão. Deus é quem exalta o homem e Deus é quem faz as coisas acontecer. Eu não preciso me desesperar, irmão. É assim que acontece a obra de Deus. E eu vou contar mais, irmão. Eu tenho essa igreja lá. O pastor Alexandre foi lá, a igreja foi construída pelos americanos, não é um bom lugar, é verdade que se tornou uma favela perigosíssima, mas ali era um bairro que se tornou comunidade. Então eu fui pregar numa igreja e todo mundo sabe que eu sou meio doido, irmão, né? Eu gosto de desafio. Fala assim, ó, eu cheguei lá em Foz do Iguaçu uma vez e falaram assim, ó, ali que mora a mulher que manda aqui, é uma mulher. Eu falei, então vou lá na casa dela. E cheguei lá e me apresentei e falei assim, ó, vim do Rio de Janeiro, porque Jesus tem uma obra na tua vida e acabou a tua história com o tráfico. Quem é você? Eu falei, eu sou o servo de Jesus, não precisa saber meu nome. Eu fui enviado por Jesus Cristo aqui e a partir de hoje acabou a tua história no tráfico. E falei, amanhã às 7 horas eu quero você na esquina, que a gente vai para a igreja. Dei as costas. Deixei ela, os segurança, tudo olhando. O nome dela é Andréia Ferreira da Silva. No outro dia, às 7 horas, eu esperei. Eu e o pastor Adriano. Que o Adriano ainda levei o Adriano nessa furada. Aí, ó, deu 7h30, ela nada. Eu falei, porra, bem, eu vou adorar o Senhor. E fui para o Senhor. E no outro dia eu fui lá. Você está brincando com Deus? Você acha que Deus me enviou aqui em vão? Ela, que isso, moço? Eu entrei na casa dela, ela falou, você me conhece? Eu sou a mulher do Diabo Louro, já fui presa na Argentina, já fui presa no Paraguai, aqueles homens todos ali trabalham para mim, eu mando na Vila C Nova. Como eu vou aceitar Jesus? Vai levantar a tua mão e confessar Ele como único e suficiente Salvador. Tu tem droga? Ela, eu tenho maconha, crack e cocaína. Minha filha de 12 anos já assalta a mão armada. Eu falei, acabou essa história, entrega tudo e vamos para a igreja. E aí a Andréia foi, irmão, e aceitou Jesus para a glória de Deus. Quem faz a obra na vida do homem, exalta o homem, é Deus. E eu fui pregar numa igreja, a irmã falou assim, e aí pastor Marcelo, já está pastoreando? Eu falei, eu estou, tem 4 ovelhas. Minha esposa e meus 2 filhos, dá trabalho, come farinha, que é uma maravilha. Ó, aí ela falou, tem uma igreja aí, mas é lá no morro, tu quer ir lá? Eu falei, claro, irmão, vamos lá ver esse mistério aí. Eu tinha recebido um convite para ir para a França, irmão. E minha esposa empolgada foi para a França, ficou 40 dias lá, começou a estudar francês, até eu, irmão, né? França, bonjour, ça va? E aí, excuse-moi. E aí, começamos, né, naquela empolgação, França, a porta foi e se fechou da França. E aí apareceu essa igreja, aí eu fui lá, irmão, fui lá com o camarada, era o, como é que era, o guia turístico da favela. Aí ele falou, você tá vendo isso aqui, ó, é um tiro, tá vendo aquilo ali, é um tiro. Meu amigo estava pegando um passarinho aqui, ele tropeçou num corpo, ele chegou aqui, só estava com o gancho da gaiola. Eu olhei para ele e falei, cara,
Tu quer que eu venha pastorear aqui ou tu está contando uma história de terror para minha esposa, para a igreja continuar fechada? O cara só falava coisa ruim, irmão. E de fato a igreja estava fechada, abandonada. Os basculhantes, os vidros tudo quebrado, o telhado tudo furado. Tinha uma árvore na porta da igreja, do lado uma lixeira. E aí eu fui para casa e falei para o pastor responsável que ele me desse uma semana. Uma semana eu vou orar. E uma semana eu orei e Deus colocou no nosso coração. A resposta seria da minha esposa, na verdade, porque a esposa é sempre mais sensível, um lugar muito perigoso. E a gente já tinha passado um problema lá, minha esposa falou, nunca mais bota o pé no Chapadão. Olha como Deus faz, porque eu sempre fiz culto em comunidade. Devido a eu ter saído dessa situação, a gente já tinha feito culto no Himalaia, culto no próprio Chapadão, culto no Final Feliz, tinha rodado ali, culto na Cova da Onça, no campo, e minha esposa, uma vez a gente passou um tiroteio lá muito brabo, minha esposa ficou deitada em cima da minha filha, e a gente via as balas assim passando, e minha esposa falou, nem adianta me chamar que aqui eu não ponho mais pé. E aí depois passou um período de 2 anos, 1 ano e meio, a gente descobriu essa igreja lá. E aí o pastor foi e me entregou a chave e falou assim, toma aí. Só que eu achei assim, ele está me dando a chave, mas eu vou receber alguma ajuda. Nós não recebemos ajuda nenhuma, conforme eu falei. Minha esposa estava estudando francês e o dia de culto era quarta-feira, minha esposa não podia ir e eu fiquei durante 1 ano pregando só para um homem, irmão, o diácono Wagner, né? Ele cansou de me ouvir até que Deus enviou um povo. Mas eu não fiz nenhum esforço para receber a chave dessa igreja. O que o pastor Alexandre falou, que não é o braço do homem. A gente depende de Deus. Quando a gente depende de Deus, as coisas acontecem. Ou o mercado, ou o açougue. Olha, minha esposa, nascida na igreja, eu falei para ela, você vai casar comigo? Ela falou, eu vou. Eu falei, até doida mesmo. Já vi que eu encontrei uma mais doida que eu. Criada na igreja, irmão, direitinho ali, minha esposa se batizou com 10 anos, nunca se desviou, sempre na igreja ali direitinho, aí Jesus me pega lá mas é assim, né, a história é assim, Deus forma o homem, o diabo vem e deforma, aí Jesus vem e reforma, aí me botou novinho de novo e falou, agora tu está pronto, agora o servo da minha esposa está pronta. E assim como ela proferiu com os seus lábios que meu esposo vai vir na minha porta, lá eu bati. E a história de Jefté não é diferente, ele superou tudo isso. A primeira coisa que ele superou foi o bullying. A segunda coisa que ele superou foi a rejeição dos seus irmãos. A terceira coisa que ele supera é a situação financeira, irmão. É difícil viver sem dinheiro, é difícil começar do zero, é difícil empreender sem ter recursos. Só Deus faz esses empreendimentos sem recurso nenhum, não é verdade? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você não tem o açougue, você não tem o mercado, mas eu vou te dar. Você não tem uma loja de azeite, mas a partir de hoje o melhor azeite da terra é você que vai ter. Foi assim na vida daquela mulher, da noite para o dia. Ela estava endividada, ia perder os seus filhos, e no outro dia ela já botou lá na casa dela, se vende-se azeite, e é o azeite mais puro da terra, porque era do céu. Eu já fui lá em Mendonça, irmão, na Argentina, né? Quem já foi lá em Mendonça? Mendonça é a terra do vinho e do azeite. Então, quando você está na estrada assim, você sente aquele cheiro de azeite, né? E eles vendem azeite assim nas botijas mesmo, nas bombonas, na estrada. E aí, imagina o cheiro desse azeite dessa senhora lá do céu, ela vendendo e botando uma placa. Pagai a tua dívida e vivei do resto. Assim Deus fez na vida daquele homem. Mas, pastor, como eu vou superar todos esses problemas? A outra coisa que ele superou foi viver numa terra diferente, irmão.
Eu estava acostumado com o morro, a minha esposa não foi criada na favela, a vida inteira ela morou em Marechal Hermes, primeira igreja batista de Marechal, a vida inteira ela viveu ali. Então, você está experimentando algo totalmente diferente. Na vida de Jefté foi assim, ele saiu da onde ele vivia, mas é no deserto, irmão. É nas situações mais adversas que o ser humano cresce. Porque quando a gente está vivendo a dificuldade, quando a gente está vivendo os problemas, a gente tem que se superar, inventar, criar, se lançar na mão de Deus, orar de fato e de verdade, porque hoje a igreja está vivendo um momento, irmão, parado. Eu trabalho com missões desde que eu me converti. A dificuldade que é para você juntar um grupo para fazer missões ou para fazer algo para Deus é muito complicado. Agora marca um churrasco, marca uma festa. Irmão, fui numa despedida de um diácono, lá para dentro de Tinguá. Eu falei, Jesus, cara, eu não queria que viesse ninguém, Alzira, que eu tenho carro hoje. E eu fui me perdendo, buraqueira, lameira, lá onde o vento faz, lá em Lodebar, terra do esquecimento. Aí eu falei para minha esposa, não vai ter ninguém. Irmão, não tinha nem como botar o pé na piscina assim. Eu falei, Jesus, o povo vai, irmão, mas chama para fazer a obra, chama para pregar a palavra, chama para fazer propósito. Vou morar durante 1 ano aqui na igreja. Irmão, botei oração quinta-feira, 1 hora durante 1 ano. Todas as vezes, a maioria, estava eu e minha esposa orando sozinho. O povo não quer. E isso não é só lá não, porque eu converso, eu tenho amigos. Então nós temos que mudar as nossas atitudes para que Deus opere na nossa vida. Aleluia! Jefté venceu, irmão. Todas essas dificuldades começou do zero. Ele não tinha ninguém para ajudar. Hoje você tem um homem de Deus. Eu cheguei aqui, você viu como ele me elogiou, eu fico feliz, irmão. E sempre quando ele olha para mim, ele vê o quê? Um avião. Aí eu gosto de estar perto de pessoas que me botam para frente. Então tem que procurar esse tipo de pessoa, irmão. Agora eu me ando com aquelas pessoas que só... sai disso, daí não vai dar certo não, não vai dar bom não. É melhor tu desistir. Não, irmão. Jefté, de homens levianos, ele fez um exército. Os homens seguiam ele. Ou você acha que aqueles anciãos saíram de Gileade? É bem verdade que teve a mão de Deus, mas eles começaram a ouvir. Jefté está com um grupo aí de valente. Lembra quando Davi foi para a caverna de Adulão? Quem foi ter com Davi? Homens desgostosos, homens endividados, só problemática. E Davi, levanta a moral daqueles homens. E eles entendem que eles seriam capazes de realizar coisas. Porque tem pessoas que a gente fala, ensina, mostra o caminho, mas a pessoa quer voltar para o mesmo lugar. Quem exalta o homem é Deus, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Se uma vez eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu preciso confiar. Acho que Jesus, quando falou Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele pensou em Jefté. Todo mundo já ganhou um folheto desse, só eu ganhei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Se você está cansada desse mundo, se ninguém te ama, Jesus Cristo está aqui dizendo: minha filha, meu filho, eu te amo e não vou te deixar. Eu não abro mão. Agora se agarre com Ele, os milagres vão acontecer, irmão. Eu tenho que acreditar. Será que só aconteceu lá na vida de Jefté? Será que isso só aconteceu no passado? Ou será que isso acontece ainda hoje? Vamos ver o que está escrito lá em Hebreus rapidinho. Lá
em capítulo 11, que fala da galeria da fé. Ué, Jefté está lá? Ele foi incluído. Como é que pode? Ué, ele não era filho da prostituta? Ué, ele não foi rejeitado pelos seus irmãos? Ué, ele não saiu sem recurso nenhum? Ué, ele não foi morar em outro lugar? Foi, irmão. Mas tudo isso ele superou. Eu quero dizer para você nessa tarde, eu não sei o que você está vivendo. Ah, pastor, eu estou com uma dívida muito grande. Eu quero dizer que o teu Deus é poderoso. Quero dizer para você que você tem que crer. Você tem que acreditar. Ah, eu não estou conseguindo aprender. Eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou sabendo como agir. Entrega nas mãos do Senhor que você vai ver o milagre que Ele tem para fazer, porque Ele é Deus. E o próprio Hebreus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O próprio Hebreus diz, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. E é pela fé que Jefté venceu, irmão. Pela fé, porque não sou eu que estou dizendo, foi o escritor, os Hebreus. Vamos ver, está aqui, ó. O que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Jesus, tu imagine um homem que não tinha história, agora ele está ali, ó, do ladinho de Davi, do ladinho de Samuel, homens que foram chamados segundo o coração de Deus, irmão. Por que isso? Porque ele superou através da fé, ele falou, eu vou conseguir, eu vou vencer, e Deus viu tudo aquilo que ele estava passando, irmão. Toda aquela problemática que você está vivendo, está passando, Deus não dorme, os olhos dele estão fitos nos justos sobre a terra para mudar a história. Ele abate e ele exalta. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso crer. E aonde a fé está? Está lá no fruto, irmão, em Gálatas. A fé faz parte do fruto. E eu preciso, como servo de Deus, praticar esse fruto que foi dado a mim. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tome posse, irmão. Acredite, as coisas vão acontecer. Deus não nos chama para nada. Eu sou um servo de Deus, mas nunca fiz nada extraordinário. A gente poderia passar a noite aqui contando história, irmão, que eu tenho história para chuchu, não tenho dinheiro, mas história, o que a gente já fez, o que eu vivi, foram muitas coisas, mas não foi eu. Eu só falei assim, Senhor, eu estou aqui. Uma vez tinha uma cruzada no Chile, o Chile teve um terremoto, e me falaram assim, olha, vamos para o Chile que a gente vai fazer um trabalho lá. E eu fui ver, a passagem estava muito cara de avião. E lá em casa somos 4. E eu olhei para minha esposa e eu falei, olha, eu tenho coragem de ir de carro. Você tem coragem de ir comigo? Só que não existia Waze, não existia Maps. Né? Então a gente fez um mapa numa folha de caderno grande, tiramos do computador e fomos, irmão. E quando eu vi, eu estava lá no Andes, irmão, lá em cima. E eu parei o carro lá no Andes e bebi. E levantei minha mão e falei, Santiago do Chile, Jesus Cristo está chegando! E quando eu cheguei naquela cidade de Donil, quando eu peguei o microfone e comecei a pregar, a metade da igreja caiu no chão. Tamanha foi a unção. De onde veio essa unção, pastor? Fiquei 4 dias orando e dirigindo. Minha esposa dava remédio para os meus filhos e ela dormia. E eu acordado sozinho dirigindo. Direto, dirigindo, dormia, irmão, parava. Mas eu orei tanto que veio uma unção sobre a minha vida. Quando eu comecei a pregar,
naquela cidade, a metade da igreja foi ao chão e caiu, sentindo a glória e o peso de Deus. Quem exalta o homem é Deus. Eu estava no México uma vez, e uma pastora lá, ela falou assim, você é pastor realmente? Eu falei, eu fui consagrado. As pessoas que têm que dizer se eu sou pastor, não, porque é fácil, né? Eu falar de mim mesmo. E ela teve as suas dúvidas lá, não sei porque eu gosto de brincar. Eu tenho alegria, irmão, e a Bíblia me ensina, alegrai-vos. Outra vez vos digo, vos alegrai-vos. Eu não estou morrendo, eu fui viajar, eu não sou crente. Não, eu sou alegre. Tudo com ordem e decência é permitido. Então ela ficou lá com as suas dúvidas, né? Eu também não tenho que provar nada para ninguém. E foi me dada a oportunidade de pregar numa cidade, como é que é lá o nome da cidade? Eu fui para Pachuca, deixa eu lembrar, depois eu fui Poça Rica, cidade do petróleo. E eu fui pregar numa igreja metodista, irmão, muito tradicional, né? E eu comecei a pregar. E de repente os mexicanos, fuego em mi pé está com fogo. E começaram, irmão, a cair. E a pastora, a presidente, falou, o que é isto, pastor Marcelo? Eu falei, isto é a glória de Deus que está cá. E aquela pastora, irmão, que estava duvidando daquilo que Deus faz na vida do homem, ela falou assim, quando chegar no Rio, você vai orar pelo meu pai. Deus é quem exalta o homem, irmão. Fogo! É fatos reais, irmão. Fogo em mi pé. E a pastora me chamou depois e falou assim, pastor Marcelo, tenho algo a falar contigo? Sim, pastor. Acá não necessitamos desses movimentos. Eu falei, sim, está bueno, mas não tem que falar comigo, porque eu não hago nada, solamente Deus é quem faz. Então é Deus é quem faz. Eu quero que você guarde essa palavra, Deus é quem exalta o homem. Na vida de Jefité foi assim, e na sua vida pode ser muito maior, não para a tua glória, mas para a glória dele, porque Deus, quando exalta o homem, é para que as pessoas olhem e vejam, Deus realmente faz, e ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Vamos fazer o que está escrito lá no Salmo de número 47? Aplaudir ao Senhor todos os povos da terra. Deus abençoe. Pode ser mais forte, irmão. Fica em pé. Aplauda bem forte ao nosso Deus, dando glória, exaltando o seu nome. Aleluia. Glória. Deus abençoe, pastor Marcelo. Nós estamos orando, né, para fazermos uma missão lá no Peru ano que vem. Quem quiser ir conosco, a gente quer levar o povo mesmo da igreja para ter essa experiência, né, para ir lá para o Peru. Não é muito tempo, né, mas pelo menos a gente falar com antecedência, o pessoal programar as férias, né, quem quiser, e vamos para lá. Pastor, não sou de pregar, mas vai ajudar na cozinha, vai ajudar a fazer alguma outra coisa, né? E vai ser uma experiência muito boa também para a igreja. Irmãos, eu quero convidar você a orar pelo Marcelo, porque a igreja onde ele está, a igreja é linda. Os americanos que construíram a igreja, uma igreja muito arrumadinha, muito bonita, e tem um espaço bom, está plantando mandioca, né? Estão plantando as coisas lá, eles estão fazendo uma obra muito bonita, mas é muito perigoso. Eu não tenho coragem de subir com o carro. Não tenho coragem de subir. Eu deixo meu carro na casa dele e ele que me leve. Não subo, não é com medo de assalto, não, porque a rua é tudo estreita, os quebra-mola desse tamanho, assim, né? Aqueles quebra-mola enorme e criança na rua, e eles fecham a rua e colocam a cadeira no meio da rua. Se você encosta numa criança, numa cadeira daquela, você, né? Então, eu sempre vou com ele lá, quando ele me chama, a gente vai com maior alegria, porque é obra do Senhor. E como motorista, eu tenho medo de entrar em comunidade, mas para fazer a obra do Senhor, eu não tenho medo de entrar em lugar nenhum. Né? Nós entramos mesmo dando glória a Deus. Então, vamos orar pela vida dele, pela Alzira, pelos seus filhos, né? Que a Alzira lá cuida das crianças, e eles fazem lanche lá, a criançada, irmão, do bairro
corre para dentro da igreja, né? Então é um trabalho espinhoso. Tá aí o missionário, pastor e missionário, né? Que está sempre no campo, que vai estar. Quem vai estar orando por ele? Mesmo que você não lembre o nome dele, mas aquele irmão lá da Cova da Onça, assim. Em nome de Jesus, amém? Quem foi abençoado, irmãos, nessa tarde? Que bênção, né? Que essa palavra possa abençoar a sua vida, que você saiba que tem um Deus que te ama, tem um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que tudo está debaixo da sua mão, do seu controle, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Nós queremos te louvar pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, ó Pai amado. Deus amado, o mundo quer estigmatizar pessoas. O mundo quer, Senhor, ter preconceitos, ó Pai. Mas o Senhor veio para salvar e libertar a todos, ó Pai. Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Eu quero pedir que o Senhor venha alcançar os corações daqueles que estão aqui, daqueles que ainda vão ouvir as palavras, Senhor. Quantas pessoas têm ouvido essas ministrações pelo YouTube, têm, Senhor, se derramado diante de Ti, como ouvimos do testemunho de uma irmã. Então, Senhor, continue agindo em nosso meio, abençoando essa igreja, Senhor, fortificando as nossas vidas, nos enchendo com essa unção para ganharmos almas em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vem para cá, Elaine, vem para cá, Marina. Vamos juntar aqui e fazer um som aqui para o nosso Deus. Vamos cantar Estamos de Pé, irmãos? Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Cante, igreja. Estamos de pé, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Lá do começo. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. As palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer.
não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição, mais uma vez. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E toda a igreja diga: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia!